Vamos trazer informações aqui no nosso Jornal do Piauí desta sexta-feira. Hoje foi deflagrada uma operação, a Draco 179. Esta operação aconteceu lá na zona norte da capital, né? E também no município de Altos. E na zona norte da capital, especificamente, os policiais visitaram uma rua, que é a Rua Campo Maior. Fica ali na região, nas imediações do aeroporto de Teresina, ali pelo bairro Nova Brasília, Mafrense, aquela região. Aliás, Nova Brasília, Matadouro, por ali. E é uma região habitada por pessoas maravilhosas. Entretanto, há aí nessa região, nessa rua, na Rua Campo Maior, uma espécie de concentração de atividades criminosas que foram combatidas pelos policiais que participaram dessa operação na sua edição número 169, a Draco 179. Deixa eu fazer contato com a Micaela Ramos. Ela traz detalhes no Jornal do Piauí ao vivo a respeito desse trabalho importante numa região já conhecida da cidade de Teresina e também no município de Altos. Teve até policial percorrendo áreas de lagoas ali na região norte de Teresina, Micaela. Oi, Joelson, bom dia a você e a todos. É isso mesmo, viu, Joelson? Há muito tempo que os moradores daquela região, cidadãos de bem, acabam tendo que conviver com uma intensa prática criminosa naquela região que anteriormente, uma lagoa ali próximo, era utilizado como um ponto para desova de corpos. E agora, no entanto, os índices mais registrados de criminalidade ali são referentes à atuação de facções criminosas, roubo, tráfico de drogas. Para quem não está sabendo situar onde fica, a Avenida Campo Maior fica exatamente ao lado do aeroporto de Teresina e hoje as ações foram concentradas para desarticular o núcleo criminoso de uma facção que aterrorizava ali a região e inclusive em um desses endereços funcionava uma espécie de quartel-general do crime. Nossa equipe acompanhou desde o início esta operação, preparamos uma reportagem, vamos assistir, na volta traremos mais informações ao vivo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco. A ponta da lança no combate à criminalidade mirou uma facção criminosa atuante na região do bairro São Joaquim, zona norte de Teresina, e também na cidade de Altos. Pichações na fachada de uma casa na capital denunciavam a presença do crime organizado. 15 mandados de buscas foram cumpridos e pelo menos 6 faccionados foram presos. Entre eles, um que já era monitorado por tornozeleira eletrônica. Dentre os mandados de buscas, pelo menos 10 se concentraram na extensão da Avenida Campo Maior. E chama a atenção que em um desses endereços funcionava uma espécie de boteco, em que a criminalidade organizada usava como um local para se reunir para planejar roubos, também o tráfico de drogas, além de execuções e torturas por parte do Tribunal do Crime. No local, eles também armazenavam produtos do tráfico e de roubo. Foram apreendidas drogas e armas, entre elas uma de grosso calibre. Um colete balístico também foi apreendido. Um dos presos debochou do trabalho da polícia e acabou levando a pior. É um indivíduo que também é membro de facção criminosa, pertence a esse núcleo, né? Acreditamos que até foi um dos indivíduos que fugiu aqui quando a gente elaborou o cerco aqui para deflagrar essa operação. Ele estava debochando ali, dizendo que o Draco não conseguia chegar até ele. Nós estamos demonstrando que nós atuamos com inteligência, com profissionalismo. Agora ele está sendo conduzido lá para a sede do departamento. Os presos foram levados para a sede do Draco e ficarão à disposição da Justiça. Tá aí, você observou a reportagem que a nossa equipe preparou e para que a gente possa saber mais detalhes aprofundados desta operação Draco 179, ao meu lado Charles Pessoa, coordenador do Draco. Delegado, muito bom dia. Quais foram os desdobramentos desta operação e quais destaques o senhor faz? Pois é, Micaela, Joel, todos os telespectadores. Sexta-feira, mais uma ação importante aí da segurança pública piauiense, conduzida aqui pelo Draco, nesse projeto de combate às facções criminosas. E hoje, além das 15 medidas cautelares de busca e apreensão, 7 pessoas presas, armas apreendidas, prisões importantes de indivíduos que tinham vínculo, além da região de Teresina, ali, principalmente a zona norte da capital, vínculo com a região metropolitana, a exemplo da cidade de Altos e da cidade de Alto Longar, né? Dentre eles, inclusive, alguns indivíduos que eram investigados por alguns homicídios, a exemplo do Daniel, foi dado cumprimento ao mandado de prisão
em desfavor desse indivíduo que é da cidade de Alto Longar, mas ele está tendo uma interação com esse núcleo aqui da Zona Norte da capital. Então, realmente, uma ação muito exitosa, retirando 7 criminosos de circulação, armas apreendidas. Infelizmente, eles conseguiram descartar, jogar dentro da Lagoa uma arma de fogo ainda, e parte do entorpecente. Tentaram fugir, como vocês tiveram conhecimento lá pela manhã. Aquela região ali por trás das casas realmente é uma região um pouco complexa, né? Mas conseguimos ter êxito na operação, efetuando a prisão de vários indivíduos, né? Alguns ali ainda entraram na Lagoa, mas a gente conseguiu efetuar as prisões e voltamos para o Draco novamente com a viatura cheia de criminoso, e realizamos os procedimentos aqui. Agora eles vão para a central de flagrante, amanhã para a audiência de custódia, mas eu tenho certeza que o destino final desses indivíduos é justamente o sistema penitenciário. Agora, delegado, chama a atenção que naquela região é um fato de conhecimento público a atuação de criminosos de alta periculosidade ali, chama também a atenção a grandiosidade da operação que cobriu toda aquela região ali. As investigações, elas apontaram que aquelas residências, aqueles locais, exatamente na Avenida Campo Maior, eram registrados principalmente quais tipos de crime e por que justamente a operação se concentrou naquela região, delegado? Pois é, porque nós identificamos que ali algumas residências eram utilizadas como QG da organização criminosa, né? Alguns dos indivíduos eles já residiam ali naquela área. A própria célula alugou um dos imóveis justamente para servir de auxílio, de ponto de encontro, onde eles se encontravam, faziam as reuniões para traçar os planejamentos lá relacionados às ações delituosas, fugiam novamente, se escondiam naqueles locais. Então, realmente era um ponto, um QG da organização criminosa desse núcleo, que foi desfeito graças a esse trabalho integrado. A gente tem uma base muito forte, né, que é a inteligência, um trabalho diário integrado com a inteligência, por isso que a gente valoriza muito essa coleta de dados. E hoje, mais uma ação exitosa, muitas informações coletadas que irão subsidiar futuras operações, inclusive elucidação de homicídios, né, exemplo do que aconteceu aqui no decorrer dos interrogatórios, né, alguns deles confessaram, inclusive, participação direta em alguns homicídios que aconteceram na região metropolitana, indicando até outros indivíduos. Então, realmente um trabalho muito bem elaborado, e quando a gente tem todo o suporte, né, e um preparo técnico operacional, a gente consegue apresentar o resultado que estamos apresentando para a sociedade piauiense. E a ligação deste núcleo que atuava na Zona Norte com a cidade de Altos, delegado? Pois é, um dos criminosos, o Daniel, que é natural de Alto Longar, mas está tendo um vínculo com essa célula aqui na Zona Norte, eles ficavam ali na Zona Norte, mas eles se deslocavam até a cidade de Altos e a cidade de Alto Longar para essas práticas delituosas, né? Tanto assalto como também homicídio, e também uma relação com o tráfico de entorpecente. Então tinha uma relação muito forte com a região metropolitana. A gente já tem identificado isso aqui em outras operações, e hoje, graças a esse trabalho, nós conseguimos desarticular essa célula. É importante que essa operação ela tenha um reflexo positivo, muito mais do que apenas na Zona Norte de Teresina, naquela região do bairro São Joaquim, mas também na região metropolitana, e que é importante que a gente intensifique esse trabalho para evitar com que esses criminosos influenciem, principalmente esses jovens, né, tanto da capital como do interior do estado. É por isso que eu sempre deixo uma mensagem: você jovem piauiense, volta a ressaltar, diga não às facções criminosas, não se aproxime desses grupos, né? E fica um exemplo aí, Joelson, Micaela, para esses criminosos que integram essas organizações criminosas. Exemplo, claro, hoje, cedinho, as equipes da Secretaria de Segurança Pública estavam cumprindo essas medidas cautelares, e hoje 7 criminosos, com certeza, irão passar os próximos dias dentro de uma cela do sistema penitenciário piauiense. Delegado, agora nós abordamos, inclusive na nossa reportagem, a condução de um jovem que ele acompanhava ali com curiosidade a movimentação ali da operação e acabou sendo detido também. Qual foi o desenrolar dessa história, delegado? Pois é, um menor de idade que debochou, ele foi conduzido aqui, nós fizemos a oitiva dele junto com a responsável legal, mas nós já conseguimos coletar outras informações. E guarde o que eu estou falando. Nos próximos dias nós iremos deflagrar uma ação fruto da ousadia desse criminoso. Um menor de idade, que eu falei para ele e afirmei, e afirma aqui perante as câmeras, que ele será responsabilizado criminalmente por esses atos, e inclusive com uma consequência,
que iremos deflagrar uma operação policial fruto desse deboche que ele causou na manhã de hoje. Volto a ressaltar, o Sistema de Segurança Pública piauiense, todos nós que integramos esse sistema somos profissionais dedicados com o compromisso de servir a sociedade piauiense e jamais recuar para o crime organizado. Muito obrigada, delegado Charles. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Está aí, viu, Joelson? Drogas retiradas de circulação, o quartel-general do crime desarticulado, 7 presos, muitas armas de fogo, inclusive de grosso calibre, que foram retiradas de circulação, retiradas das ruas. Os trabalhos continuam, as investigações estão em andamento, continuaremos acompanhando e mais informações a gente traz ao longo do Jornal do Piauí, ao longo da programação da TV Cidade Verde. Muito obrigado, Micaela. Vamos trazer, sim, as informações para você a respeito desta operação. E, embora elas sejam apresentadas assim, ó, Operação Draco 179, Operação Draco 168, parece que é uma produção em série da mesma coisa, da mesma operação, do mesmo trabalho, o que não é. Cada pessoa, cada família, cada comunidade que é visitada por uma operação como essa tem a sua vida, tem uma tendência de transformação na sua vida. É a resposta que o Estado precisa dar para garantir que as pessoas, por exemplo, que moram na rua Campo Maior, tenham de volta o direito de ir e vir, de não ter medo de uma operação policial, de uma eventual troca de tiros, enfim. É a pacificação que precisa chegar. Que a gente possa ver esses presos, essas pessoas que foram presas na operação, cada vez mais sendo entregues à justiça e sendo julgados pelo crime grave que tem cometido, que é esse envolvimento com facção criminosa. Inaceitável e que está roubando a vida das pessoas, está roubando a liberdade das pessoas, infelizmente.